Boa tarde, bom dia e boa noite. Dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo, nós queremos trazer uma breve palavra aqui para os nossos amigos e irmãos em Cristo, né? Quem é? Hã? Quem é? Larissa! Minha pequenininha caçula de 6 anos, não é? Larissa. Estava chorando, disse para não atrapalhar o vídeo, vem gravar comigo, né? Começar de pequenininho, resgatinha. E a gente vai ler a palavra do Senhor, tá bom? E vai orar. E ela vai ler comigo. Vai ler comigo? Vamos ler comigo. Eu sei. Evangelho de Mateus. Segundo escreveu São Mateus, Evangelho de Jesus, né? Fazer silêncio, meu pai. Segundo escreveu São Mateus. Não, é sério, vamos ler a palavra. Capítulo de número 16, do verso 13 até o verso 19. Essa passagem vai falar da confissão de Pedro, tá? E vai dizer assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Verso 14, pode ler. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse-lhe: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Até aí, vamos orar? Vamos? Botar a mão no coração, né? Vamos falar com Deus. Vamos? Pai querido, obrigado por essa tarde, noite e manhã nós estarmos, ó Pai amado, à tua disposição para fazer a tua vontade, para ler a tua palavra, Pai querido, e trazer uma palavra ao coração dos teus servos. Pai querido, nós te pedimos, Pai amado, que essa palavra fale forte ao coração da tua igreja, como tu faças forte conosco aqui, ó Pai amado, em nossa casa, nossa oração, dessa intimidade com o Senhor. Nós te pedimos tudo isso, te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, te pedimos também, ó Pai querido, que a tua graça, a tua misericórdia e o teu perdão venha sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Como é que diz? Amém. Vamos lá? Amém. Abra a boca. Amém. É isso. Ela já foi. Então, falar sobre Pedro é falar sobre nós, não é? A gente viu aí que Pedro, ele foi um discípulo ousado, né, intrépido, e também não teve medo, não teve receio, né? Deu vontade de fazer, ele fez, deu vontade de falar, ele falava, e Deus, ele tinha, como posso dizer, Deus, ele tinha esse desejo, não é? Pedro, ele tinha esse desejo de servir, sabe? Com alegria, estar fazendo a obra do Senhor, sem poder ser deixado para trás. Mas a palavra de Deus mostra que ele precisava ser tratado em algumas áreas, né? A gente vai ver aqui na palavra de Deus, em algumas passagens, que Pedro, ele era pescador. Primeiramente, antes de tudo, né? Ele era pescador. A gente vai ver aqui na palavra do Senhor, em algumas passagens da palavra do Senhor, que além dele ser pescador, ele tinha, depois que ele entendeu o chamado da parte de Deus, né, ele ousou, né, ele tomou posse daquele chamado, e ele fez sim com alegria, com intrepidez, com ousadia a vontade do Senhor, né? E Pedro, ele tem se mostrado essa pessoa disponível, né? Sempre
à disposição, querendo fazer a obra do Senhor. E você vai ver aí alguém que a gente se identifica muito, né? A gente quer fazer, mas não sabe como. A gente sabe que tem algumas ferramentas que nos pertencem, mas a gente não sabe quando usar, nem a hora de usar. Mas nesse momento a gente vai ver Pedro não olha para isso, né? Pedro, ele avança. Pedro, ele faz a obra. Pedro, ele quer estar naquele momento, naquela hora, fazendo a história, né? Ele não quer saber, né, se vai acertar, se vai errar, se vai ser repreendido. Pedro está ali para fazer a obra conforme a palavra de Deus, né? Então vamos ver no capítulo de número 1, o chamado de Pedro, né? É importante a gente compartilhar esse chamado de Pedro, porque vai falar também da nossa história, não é? Então, no livro de João, no capítulo 1, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João, versos 40 e 42 mostra melhor o chamado de Pedro, não é? Que vai dizer assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. João, primo de Jesus, né? A voz que clama no deserto, João Batista. Então eles seguiram, e este achou primeiro a seu irmão, né, Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Então até aí você vai ver Pedro estava vivendo a sua vida ali em Betânia, e o seu irmão, que era discípulo de João, foi ter com Jesus, e agora, discípulo de Jesus, ele passa a chamar Pedro, né? Para que Pedro pudesse acompanhar a Jesus, e porque o Messias era o que estava na promessa, né? O Messias era quem estava prometido pela a Torá, né? O livro de Moisés. E quando Filipe entendeu, né? André entendeu que ele era o Messias que havia de vir, cuidou de avisar para os seus irmãos e achou primeiro a Pedro, né? Então nós vemos aí, Pedro, ele foi chamado, né? E Deus o convocou, né? Para esta grande obra, a grande comissão, que era anunciar o reino de Deus, né? Com relação a o mundo, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa era a grande comissão, e Pedro, ele foi inserido nessa comissão. Ainda no capítulo 21, do verso 15, a gente vai ver aí o tratado de Jesus com Pedro, não é? A gente sabe que Pedro, ele falhou, ele errou, ele tinha 2 espadas, né? Ele não queria que Jesus fosse morto, mas Jesus entendeu que não foi Pedro, foi o diabo que estava falando na boca do Pedro, e disse assim: Pedro, para trás de mim, Satanás, né? Que não me serve de escárnio, né? Ele veio para dar a sua vida por nós na cruz, ele não podia negar, porque se ele nega a cruz, nós não estaríamos nem aqui. E Satanás queria, sabe, em meio ao amor dele com os discípulos, se andar. E outras vezes Jesus tem falado: Pedro, né? O diabo tem me pedido para se andar a tua vida, né? E eu não permiti. Ele disse que estava disposto a dar a sua vida por Jesus. E muitas vezes a gente não faz assim, né? Estou disposto, minha vida é do Senhor. Mas é mesmo, tem certeza, né? E Pedro, naquele momento, ele argumentou. Pedro, ele tinha esse lado dele, sabe, de querer protestar, mas Deus não mudou nada, só fez transferir ele, né, para a nova aliança. E a Bíblia diz que Pedro disse: não, isso não é comigo não, esse negócio dos discípulos te negar, de deixar,
eu tenho 2 espadas e estou disposto a dar minha vida pelo Senhor. E o Senhor disse, olha Pedro, o diabo me pediu para surrendar a tua vida e eu não permiti. E Pedro não aceitou aquela palavra, reivindicou, e o Senhor disse, esta noite o galo não cantará sem que tu me negue 3 vezes. E nem mesmo esta palavra Pedro havia aguardado, não é? E vida que segue, a noite que cai, chega o momento em que Jesus ele é preso, né? É caluniado, é julgado, é esbofeteado, apanha. No outro dia ele é lapiado pelo poder de Roma, depois ele é crucificado. Mas quando ele nega Jesus 3 vezes no meio da multidão, indo para um tribunal, né? Que fizeram sem o consentimento de Herodes, só entre os religiosos ali, os escribas mentirosos, que era necessário para que ele fosse crucificado. Pedro seguiu a Jesus, já preso, porque Judas havia traído ele, e no momento do julgamento, Pedro negou a Jesus na porta, em meia multidão, e quando estava lá, tu és um dele, porque a tua própria língua te condena. Eu nunca vi este homem. E o galo canta. Quando o galo canta, Jesus olha para ele e ele sai correndo. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. A palavra está dizendo que ele não queria negar, Pedro não queria negar a Jesus. Ele estava disposto a não negar, mas o coração do homem só Deus conhece, né? E esse coração que Deus conhece, Pedro passou a conhecer quando ele viveu aquela experiência. E aquela experiência fez de Pedro um homem, posso dizer assim, morto, né? Não era mais pescador, nem de peixe, nem de homens. Pedro havia negado Jesus. E quando chega no capítulo 21 de João, é bom que você acompanhe. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler os primeiros versos. Veja, leia com atenção na sua Bíblia a expressão de Pedro. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, seu pai, né? Que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Né? Disseram eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e aquela noite nada apanharam. Né? Então estavam Jesus morto, já ressuscitado, aparecendo para alguns, mas Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, estava decepcionado com ele mesmo. Do lado dele tinha o Tomé, né, que não acreditava em Jesus. Então você vê que a situação ali era bem ateia, né? O clima ali era bem ímpio, bem ateia. Pedro estava lá, já tinha tido uma experiência com Jesus, viveu todo aquele evento, né? Multiplicação de pães, descida do Espírito Santo, e aquele negócio todo sobre Jesus, né? Sobre o discípulo não, desceu sobre Jesus. E mais na frente, Jesus crucificado, morto, Pedro tomou rumo. Na beira da praia, ele voltou a fazer o que fazia antes, né? Pedro era pescador e voltou a pescar, sem compromisso, abriu mão da comissão, não se achava mais digno, porque não queria negar, mas negou, chorou amargamente, estava arrependido. Ninguém chegou para trazer nenhuma palavra assim contrária, né? Uma palavra de conforto, uma palavra de reforço, um apoio. E a Bíblia diz que ele foi pescar com Tomé, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Na pesca chega Jesus, na beira da praia.
Botou um pão, água, pão na brasa, pão e peixe na brasa, e chamou os discípulos: vamos pescar, vamos jantar, vamos comer. Depois da grande pesca, né? Vamos comer. E a Bíblia diz que quando Jesus aparece, Pedro joga-se no mar e diz assim: apartai-vos de mim, que não sou digno de estar em tua presença. Não é? Porque ele havia negado. Mas Jesus não foi lá para condenar a Pedro. Jesus não foi para julgar a Pedro. Jesus não foi para crucificar a Pedro. Pedro, eu vim te crucificar, que me crucificaram. Agora eu vou crucificar você. Não. Jesus foi para tratar com o caráter de Pedro. Jesus foi tratar o íntimo de Pedro. Jesus foi cuidar da identidade de Pedro. Era necessário que Pedro fosse tratado nessa área, porque ele chorou amargamente, isso mostrou arrependimento, e foi o sacrifício que ele entregou a Deus para que pudesse de novo, né, ter essa oportunidade de se encontrar com Cristo, e Deus concedeu a vontade do seu coração. Leia comigo aí, Evangelho de João, capítulo 21 e o verso 15. Deus tratou com Jesus, não é? Jesus tratou com Pedro e disse assim, verso 15: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Verso 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe Simão: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Jesus. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Verso 18 é a palavra que Deus traz de bálsamo, de remédio, de conforto, de tratamento, né, para o corpo, a alma e o espírito de Pedro. Verso 18 vai dizer assim: na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, né, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia a ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Né? Então, quando você vê Deus, né, tratando com Pedro dessa parte, com relação a tu me amas, Jesus estava conduzindo Pedro a confessar a ele 3 vezes, porque Pedro havia negado a ele 3 vezes. E quando ele o confessa de sinceridade, de coração aberto, aquele jeitinho de que Pedro é, aí Jesus fala assim: olha, quando você era mais novo, as pessoas né, quando você era mais novo, você iria para onde você queria, mas quando você chega numa determinada idade, alguém pega na tua mão e te leva para onde você não quer ir. Né? Ou seja, você agora tem responsabilidade, você agora é de maior, né? Você agora tem um compromisso, né? E vai para muitas vezes para lugares que você não quer ir, mas é necessário que você vá. Né? Conduziu ele ao perdão. Não foi muito a praia de Pedro, que Pedro era rancoroso mesmo, mas Jesus ele conseguiu tratar Pedro nessa área, né? E o Evangelho de João vai escrever dizendo que essa palavra Jesus estava instruindo a Pedro e dizendo com qual morte ele haveria de morrer para glorificar a Deus. Era necessário essa morte, porque Jesus não foi para a cruz 80%, 70%, 90%, ele foi 100%.
E para ter uma identidade restaurada, uma intimidade com Deus e uma sensibilidade, uma intimidade com Ele, uma verdade, né? Viver em comunhão com Ele, é necessário que você morra. E essa morte, ela tem que ser 100%. Porque da mesma forma como Deus, ele conversava com Adão no jardim do Éden, na viração do dia, todos os dias, é necessário que haja esse diálogo, né? Essa conversa. Porque Deus, ele é um ser grandão, mas ele tem prazer em se relacionar conosco, né? Deus fala conosco, uma voz que vem do peito assim, e nós falamos com ele através da oração. É necessário que haja esse diálogo, é necessário que haja essa intimidade, essa comunhão, essa transparência. Isso só vai acontecer quando você morrer 100%. Quando você morre 100%, você é feliz. Quando você entrega tudo que você tem, roupa, vida, casa, bens, família, na mão de Deus, você tem tudo, não é? Quando você morre, você vive. Quando você entrega tudo, você é feliz, você é completo, você, entendeu? Tem uma relação com Ele que o mundo não tem. E daí vem o amor, né? Deus derrama amor no teu coração, você é uma pessoa tratada por toda a humanidade toda, né? E quando você ama com o amor que Deus te dá, com toda a humanidade, você consegue exercer os 9 dons, né? As ferramentas que Deus te deu para tratar com a vida dessas pessoas, né? Os 9 dons não é nada em si, né? Não é nada em si. E como eu estava dizendo, os dons espirituais, né, as ferramentas, não é nada em si, entendeu? Mas o buscar a Deus, o ter intimidade, viver com Ele, né, ter uma vida em comunhão, diálogo, conversar com Ele, é uma forma de você, posso dizer assim, usar as ferramentas que você tem para, como é que eu posso dizer, ajudar alguém, uma cura, uma libertação, uma ressurreição, um batismo com o Espírito Santo, um discipulado, uma palavra de conforto, uma visita, sabe, uma parte social, enfim, essas áreas vai fazer com que ela seja preenchida com a ferramenta que você tem. E você não tem que ter receio nem constrangimento de entregar nas mãos de Deus, na verdade, abençoar alguém com os dons que você tem, porque na verdade ele existe para você ajudar as pessoas, né? Ele existe para você abençoar as pessoas. É como você sai da padaria com 10 pães, passa alguém por você e diz assim, me dá um pão, você vai negar? Não, você não vai negar um pão. Por quê? Porque ele vai sair alimentado, abençoado, e você tem 9 pães para você comer. Você ainda até tem mais do que ele, né? Então essa palavra que eu estou trazendo para você neste vídeo, né, vai falar primeiramente de Pedro. Pedro é um discípulo que a gente se identifica muito. Segundo, Pedro recebeu um chamado da parte de Deus. O terceiro é que Pedro, ele foi tratado, porque Pedro nega Jesus 3 vezes, mas Jesus leva ele a confessar 3 vezes, e Pedro, ele é tratado por Deus. Eu vou mostrar na Bíblia que ele está um homem tratado, né? Deus tratou com a identidade dele, Deus tratou o caráter dele, Deus tratou a comunhão dele com Jesus, que ele havia quebrado quando ele negou, não é? E agora nós vamos ver Pedro morto, não é? A gente vai ver aí com qual morte Pedro havia de morrer para glorificar a Deus. Versos 20 a 22. Evangelho de João, capítulo 21, os versos 20 ao verso 22. E Pedro, voltando-se, né, viu que eu seguia aqueles discípulos a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair?
Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e desse que será? E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Né? Então você vê que Jesus lá na frente, no verso de número 19, diz assim: vem pois e segue-me. Né? Mas Pedro, conversando com Jesus, olha para trás e vê João, que está escrevendo o livro, né? E fala: Senhor, e esse? Disse, se eu quiser que ele fique até que eu venha, ele fique, mas o tratado aqui é eu e você. Né? Vem pois e segue-me. E muitas vezes nós nos apresentamos assim diante de Deus. Não é? Deus quer tratar com você, como está tratando agora através desse vídeo. Deus está falando com você. Deus está te convidando para uma intimidade maior. E você está, essa palavra é para fulano. Eita, vou mandar esse vídeo para ciclano. Faz o seguinte, em vez de tu mandar um vídeo para ele, vive essa palavra que Deus está te convidando para tu viver. E com esse teu testemunho, tu vai alcançar ele. É melhor do que vídeo, porque com o vídeo ele não vai ter. Se faltar internet, ele não vai ver. Se não tiver um DVD, ele não vai assistir. Se não tiver uma TV, ele não vai assistir. Ah, mas ele vai ver na internet pelo celular. E se não tiver celular? E se não tiver internet? Não é? Se não tiver energia? Então são ínis as probabilidades da pessoa não ser, nem alcançar, nem ouvir essa palavra. Mas o teu testemunho, a tua vida, você sendo o que Deus está chamando você para ser, vai ser bem melhor. Porque é alguém palpável, alguém perto. Não foi discípulo, não foi apóstolo, não foi há 2000 anos atrás. É agora. Fulano está na minha frente. É agora, aconteceu agora. Não é? E Deus não quer fazer diferente. Não é? Deus não quer fazer diferente. Deus fez com Pedro, quer fazer com você. Então você viu aí Pedro morto, Pedro sendo tratado, Pedro foi chamado por Jesus. Agora, Pedro morto e amando, realizando prodígios e maravilhas. Vamos ver? O livro segue, né? O livro de Atos, capítulo 3. É um texto conhecido, mas é necessário que a gente leia. Capítulo 4 até o 9. Atos 3, do 4 até o 9. E Pedro, com João, subindo... e Pedro, com João, foram... Vamos ler do verso primeiro, né? Melhor. E Pedro e João subiram juntos, né, ao templo, à hora da oração, a nona. E era batizado, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era como o qual todos os dias punham a porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Isso tudo foi Pedro. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E, tomando-o pela mão direita, levantou-os, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E, saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Né? Então você vê aí que Pedro, ele já morto, né? O seu caráter tratado com intimidade com Deus, em comunhão com o Senhor, tendo uma identidade, porque ele agora era crente, estava vivendo aquilo para o qual Deus havia, com a sua presciência, né, trabalhado, que era restaurar o povo judeu. Pedro era judeu, e era Pedro, como os judeus, que deveriam anunciar o evangelho aos gentios e aos gregos, mas
esses não o receberam, mas a todos quantos o recebeu Jesus. Jesus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Pedro assumiu essa identidade e agora você vê Pedro morto, amando e realizando milagres, né? Porque ele entendeu, né, que para onde iríamos nós se Jesus tem a palavra de vida eterna, né? Glória ao nome de Jesus. Você vê Deus batizando com o Espírito Santo, não é? Os gregos, os gentios, né? Os ímpios, né? Mediante a pregação de Pedro. Você vai ver aí no livro de Atos, no capítulo 10, e os versos de número 9 até o verso de número 20. Atos, capítulo 10, do verso 9 ao verso 20. E diz assim: E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu no céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, e no qual havia de todo animal, quadrúpedes e répteis da terra e aves dos céus. E foi-lhe dirigida uma palavra: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram avisados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram a Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Amém? Então você vê que Pedro ele tinha o costume de orar, né? E na sua consagração ele entregou e subiu para uma área vasta que ele tinha na sua casa para comer. E enquanto estava preparando a comida, ele foi arrebatado. No arrebatamento, Deus mostra para ele um lençol amarrado nas 4 pontas, e esse lençol vai mostrar alguns animais, répteis, né, e aves do céu. Ele disse assim: de maneira nenhuma. O Senhor fala assim: mata, come. Ele disse: não, de maneira nenhuma. Eu vou comer coisa comum e imunda. Eu nunca comi, não vou botar isso agora. Ele disse assim: não faças de comum e imunda aquilo que Deus havia purificado pelo sangue de Jesus, morto na cruz. E ele entendeu aquela visão, que foi por 2 vezes, subiu aos céus. E quando ele ficou querendo entender, né, assim, ele entendeu que foi a voz de Deus, mas ele queria entender se era uma visão ou se foi de fato aconteceu, não é? Ele, nessa dúvida, aí as pessoas chegam à porta dele e o anjo diz para ele: ó, tem umas pessoas aí que vieram te buscar, não duvides, né, vai com eles, porque fui eu que mandei te chamar. E Pedro vai, né? No momento em que Pedro segue o caminho para ir para a casa de Cornélio, como a gente conhece a história do começo de Atos capítulo 10, do verso 44 ao verso 48, você vai ver Deus batizando a Cornélio e sua família, a todos quantos se reúnem, né, em uma pregação que Pedro traz, né, para Cornélio. Vamos ver aí, vamos conferir 44 e 48 de Atos capítulo 10. E dizendo Pedro ainda essas palavras, que estava evangelizando, falando do reino de Deus, do Messias, do rei Davi, de Jesus, tal, as profecias, os profetas, né, a lei. E
ele estava já terminando a mensagem para fazer o apelo. A Bíblia diz que, dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam aquela palavra. E os fiéis que eram da cidade de circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, porque os convinham falar línguas, os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Então você vê que não foi só uma ministração, né? Houve também a descida com o Espírito Santo. Antes mesmo de concluir a mensagem, o que estou dizendo com isso? A comunhão de Deus, de Pedro com Jesus foi tão grande que Deus estava também honrando o seu ministério. Deus estava multiplicando as almas que se convertiam, não é? Diante do seu ministério. Então Pedro ele foi tratado, Deus trabalhou com Pedro, não é? Pedro ele foi um homem que foi necessário passar, não é? Por essa conversa, esse diálogo com Deus, e esse diálogo trouxe morte, né? Lhe deu uma identidade, tirou as suas dúvidas, deu uma intimidade a ele, uma comunhão, porque intimidade é uma coisa, comunhão é diálogo, né? Você entra na presença de Deus, Deus entra na sua vida, te arrebata, te joga para lá, como era com Filipe. Então era uma vida de comunhão e de intimidade e de identidade restaurada, né? Que Pedro tinha. Você vai ver Pedro como apóstolo, né? Por toda a Galácia, por toda a Capadócia, pela Ásia e pela Bitínia. Será que o homem era grande? Vamos ver. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, a saudaçãozinha aí logo no início, né? Versos 1 e 2, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus, aos estrangeiros, né, dispersos no ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Amém? E essa foi a palavra que Deus confiou em nosso coração. Nós temos sido Pedro, né? Mas paramos quando negamos Jesus, voltamos a pescar, fugimos da presença dele, mas a Bíblia diz que houve um diálogo, né, entre Jesus ressurreto e Pedro, que negou a Jesus, voltou a pescar, a fazer as mesmas coisas. Com certeza você tem sido Pedro e você voltou a pescar, fazer as mesmas coisas, né? Mas nesse vídeo aqui Deus está te chamando a um diálogo, né? Deus está te chamando para ter uma conversa com Ele, está te chamando para você conversar. Ele fala assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se você está ouvindo a voz dele agora, e abrir a porta, são preposições. Se e abrir a porta, é uma porta que tem na tua vida, no teu coração, em áreas da tua vida que tu precisa ser tratado, que só tem uma maçaneta por dentro. Quem está fora não abre, mas quem está dentro abre. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Seja qual for a área da sua vida. A propósito, a palavra que eu estou lendo, Apocalipse 13:20, é para crente. Se você ler do início, é a carta que João está escrevendo ao anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor. E ao anjo daquela igreja, o Senhor está dizendo assim, olha, não é só para o pastor, é para toda a igreja. Que ele fala com o pastor, mas faz referência a toda a igreja. Então ele diz assim, olha, alguém ouvir minha voz e abrir a porta, ele fala, então, se abrir, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cear significa estar à mesa. E eu vou expor o que eu tenho e Jesus vai me dar o que ele tem. O que é que você tem para dar para Deus? Examine a sua vida aí, responda para você mesmo. O que você tem para dar para Deus?
É o que ele quer, é tudo que ele precisa para colocar isso no lago do passado, apagar, e agora é a vez dele de dar alguma coisa. O batismo com o Espírito Santo, ferramentas para você trabalhar no reino, na grande comissão, que é os 9 dons, não é? Além do que identidade restaurada, intimidade com ele e uma comunhão. Tudo isso para te levar para os céus e você viva uma comunhão e você viva eternamente com ele, né, na Nova Jerusalém. Mas se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, tá? Depende de você. Nessa noite nós vimos que um homem pescador, que não tinha estudo, né, que não tinha vida social elevada, entendeu? Deus mudou e ele começa como pescador, é tratado como pescador, mas chega ao final da sua vida como apóstolo, alguém que representa a Deus. A Bíblia diz que em uma pregação, não quis ler para não estender muito, a Bíblia diz que em uma pregação de Pedro, ele ganhou quase 3.000 almas. Deus honrando o ministério do homem, mas porque Pedro aceitou, não é, esse diálogo. Pedro aceitou esse diálogo, Pedro aceitou essa transparência, Pedro deixou Jesus mexer naquelas áreas que muitas vezes a gente não quer que ele mexa. É necessário que ele mexa, tá? Para mudar a tua vida, para que você, ao invés de ser pescador de homens, de peixe, passar a ser pescador de almas para o reino de Deus, tá? E a ideia aqui desse vídeo é que você se torne um pescador de pessoas, não para fora do mar, mas para dentro do rio de Deus, né? Porque a igreja hoje, por mais que ela faça prodígios e maravilhas, ela só molhou os dedinhos no rio de Deus. Mas quando você vai para Ezequiel 47, a Bíblia diz que Deus quer a igreja dele mergulhada num rio que sai do trono de Deus. E você está convidado, né, a partir desse vídeo aqui, a estar mergulhado no rio de Deus. Amém? Eu desejo que essa palavra se faça guarida no teu coração, que essa palavra se faça rema, que essa palavra faça transformação na tua vida. Essa palavra não é minha, essa palavra é de Deus, tá? Ele está tratando comigo, vai tratar com você, e eu não poderia ficar calado. Obrigado por essa tua atenção. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.